Olá pessoal, boa noite, como vocês estão? Tudo bem? Meu nome é João Amaral Fonseca, sou daqui da região do Vale do Mucuri, Vale do Jequitinhonha. Meu escritório aqui no Teoflotone, certo? E já venho alguns dias falando em relação a defesas ao produtor rural, a produtora rural também, em geral a família, a família do produtor rural e coisas vinculadas ao agronegócio, tá certo? A matéria mais específica que a gente vem tratando é em relação ao alongamento, a estender o prazo do crédito rural do produtor, que quando ele busca fazer um financiamento, um empréstimo rural junto à instituição financeira, Banco Brasil, Banco Nordeste, Bradesco ou uma cooperativa de crédito rural também, de acordo com uma legislação específica que nós temos, que é a legislação do ano de 1965, e outras, como a Lei da Política Agrícola, que é de 92, aí nós temos também a Constituição, que vem corroborar ainda mais essa questão do alongamento do prazo do crédito rural. Tem uma súmula do STJ que fala em relação, salvo não me engano, foi específico em relação ao... Em 95 teve uma medida do governo, que é a securitização, e aí ele teve uma decisão favorável em relação à securitização, falando que não era facultativo a questão do banco, da instituição financeira, falar que ela tem a faculdade de prolongar ou não o novo cronograma que o produtor rural necessitar, em razão de três fatores, de acordo com a lei prevê, que dentre elas é quando ocorre uma perda da safra, outra hipótese é quando ocorre dificuldade na comercialização do produto agrícola, ou ainda qualquer evento que venha inibir a atividade financiada pela instituição, tá certo? Então basicamente é isso aí em relação a estender, né, o prazo, seja na seara administrativa para o produtor rural, quer dizer o quê? Quando o produtor rural vai até o banco, a instituição financeira, a cooperativa de crédito, e vai tentar repactuar um novo cronograma de pagamento, de devolver a pecúnia, o dinheiro que ele buscou na instituição para alavancar a sua atividade agrícola ou atividade zootécnica, que geralmente pode ser o gado de corte, o gado de leite, a pecuária, pode ser a piscicultura, né, os peixes, a avicultura, suinicultura, ovinicultura, tá certo? É muito amplo a questão do agronegócio, né? A silvicultura, né? Plantio de eucalipto, pinos, araucária, talvez alguns possam plantar, né? Pode ser o cacau, pode ser a banana. Na região aqui do Vale do Jequitinhonha, o pessoal planta muita, tem uma parte que é muito a questão do bananal, né? As bananeiras lá, é muito forte aqui para cima, indo para Araçuaí, né? A partir de Itaubim, começa a ter bastante lavouras de banana, e qualquer cafeicultura, né? Não importa, né? Se você pegou para investir na questão da alavancar sua atividade rural, você está amparado, segundo alguns autores, como o professor Dr. Lutero de Paiva Pereira. Ele ressalta e fala como se fosse um benefício que o produtor tem por causa das grandes dificuldades que o produtor enfrenta em relação às intempéries climáticas, né? Às vezes é sol demais, às vezes é chuva demais, e isso acaba trazendo prejuízo significativamente à produtividade, que são fatores alheios à vontade
do produtor rural, que ele não consegue administrar, porque são eventos climáticos, né? São questões assim que fogem da regra, né, do produtor rural, do dia a dia, que sempre tem chuva, são fatores específicos, às vezes atinge só uma propriedade, algum fator que vai atingir só uma propriedade, a outra não. Então isso não está atrelado à questão à vontade política, não está relacionado aos decretos emergenciais, não está atrelado à questão das medidas provisórias do presidente, do governador, do decreto emergencial do prefeito, em relação ao estado de calamidade pública da sua cidade. É uma legislação específica que instituiu o crédito rural em 1965. Tem o Estatuto da Terra, que foi em 1964. Aí vem um decreto em 1967 para 58.840, 66 ou 67, que vai regulamentar essa parte dessa atividade, que é quando o produtor precisa, para alavancar sua atividade rural e viabilizar a produtividade, né, com novas tecnologias, com novos amparos em relação à mecanização, irrigação e drenagem, variedades de plantio de cultivares específica de cada pesquisa de cada ano. E tá aí um plano safra que vai sempre atualizando para cada ano. Aí, ao tomar esse crédito, o produtor rural tem, segundo alguns autores, esse benefício, essa proteção do Estado em relação a essa atividade, que ela é muito árdua, intensa e fica à mercê dos problemas climáticos, né? Cada região, cada setor tem cada município tem uma questão específica, né, que deve ser analisada. Então, só recapitulando, eu já vim falando de outros vídeos anteriores, que o produtor tem que prestar atenção, que ele vai querer fazer um trabalho administrativo com o banco, ele pode planejar antes de ter o vencimento, antes de ocorrer o vencimento, ele vai procurar a instituição, vai levar provas do que ele está falando, que ele houve perda da safra, né? Ou ocorreu o problema da comercialização, caiu os preços, quando começou a atividade era um preço, e no decorrer da trajetória da produção tornou-se inviável até mesmo vender a produção agrícola dele, né? Ou zootécnica, que onde os custos estão superior à vontade de venda do produtor rural, que não consegue obter lucro. E se, para alguns casos, que geralmente ocorre com repolho, né? Acho que todo mundo conhece a história do repolho, de um rapaz que tem aí, que fala que não pode nem ver o plantio de repolho mais, que o cara não paga nem para arrancar, nem para fazer a colheita, né, da agricultura lá do repolho. Ocorre também com tomate, né? O pessoal dos tomateiros também geralmente passa por algumas dificuldades em alguns períodos, em alguns ciclos, né? E aí essa inviabilidade com certeza estará amparada se conseguir provar, né? E você tiver montar um novo cronograma de devolver o dinheiro à instituição financeira, você tem uma grande chance de conseguir esse acordo com o banco. Sai uma normatização, um decreto, uma lei específica falando que não é facultativo o banco querer ou escolher qual produtor ela vai fazer o acordo extrajudicial ou não. Lembrando que, em virtude das circunstâncias previstas em lei, cada fato é um fato, cada história é uma história, né? E você tem que atentar a isso e verificar na prática se você está se enquadrando dentro dos requisitos que a lei permite. E aí você vai dialogar com o seu gerente do banco, né, o responsável, e você vai levar
as provas para ele analisar também, porque não é assim só na conversa. Para ter uma credibilidade, você tem que levar provas robustas do que você está falando. É verdade que você fez o plantio na data certa, que fez tudo correto, da técnica pede, só que em virtude de fatores extras que extrapolam o controle do produtor rural, houve a perda da safra, houve a dificuldade de comercialização, algum evento específico atrapalhou a atividade, a decorrência, né, prosperar a produtividade. Então você começa aí a planejar e ir antes de vencer, avisar, comunicar o banco, a instituição, que você não vai ter mais como conseguir efetuar no prazo de acordo estabelecido no contrato do crédito rural. E aí, você fazendo isso, você leva uma testemunha, talvez, para escutar você falando. Qualquer coisa você já leva um protocolo, você faz um cabeçalho, um protocolo, fala assim: eu estive aqui no banco, a instituição, relatando a dificuldade de pagamento na data prevista, de acordo com o contrato tal, né? Os vencimentos seriam na data tal, e eu não vou conseguir efetuar em virtude de problemas da minha perda, da minha safra, e vim nessa data conversar com o meu gerente e tal, deixa bem específico, e pede para ele assinar que você esteve lá para tentar, mas que ele negou. Se ele recusar, você faz uma carta de novo e envia para o banco da mesma forma, explicando que você não pode pagar e tal, por causa da circunstância e tal, e você já envia também talvez um cronograma falando qual é o período que você vai poder pagar, qual vai ser o prazo, se você precisa de um prazo de carência, você se reerguer, você já deixa por escrito, falando que você precisa de 2 anos de carência, 1 ano de carência, 3 anos de carência, de acordo com sua nova capacidade de pagamento. E aí vai ser você por conta própria, não, você vai contratar um agrônomo, um zootecnista, né, para o engenheiro florestal, talvez uma silvicultura, né, mais específica. Aí você vai fazer esse novo cronograma, quando é que você vai ter capacidade de fazer o pagamento ou fazer as parcelas do seu pagamento do crédito que você tomou aí 1 ano atrás, 2 anos, 3 anos atrás, e que veio vencer, mas que houve por motivos alheios à sua vontade, você não pode estar efetuando o pagamento no prazo estipulado que foi feito com o contrato. Tá certo? Então eu quero que você tenha em mente que isso é uma lei que já vem antes da Constituição Federal, antes de 1988, já existia a lei, e a lei foi assim, recepcionada pela Constituição, alegando que isso é uma questão de soberania nacional e está de acordo com o entendimento dela para onde os objetivos da Constituição quer levar a nação brasileira. Então, consagrado tudo isso, essa legislação sobre o crédito rural, Estatuto da Terra, Lei de Política Agrícola, Constituição Federal, né? E mais as provas que você vai fazer, você vai para o banco. Se o banco ou a instituição financeira te negar, com essa negativa, você vai entrar judicialmente requerendo o seu direito de estender o prazo do crédito rural, que você, em virtude das circunstâncias, como já foi falado, você não tem condição, não está mais apto a finalizar o contrato ou cumprir o contrato já mencionado pela instituição, né? Então, pessoal, isso aí era o que eu tinha para falar hoje. Espero que vocês guardem isso na sua memória, na sua mente, e comece a articular por conta própria qual é a pessoa que você vai procurar para te ajudar a fazer esse trabalho, tanto na parte administrativa com o banco, ou se tiver uma coisa mais estendida, uma coisa que já tiver vencido o prazo, mas você vai fazer a sua defesa judicialmente, tá certo? Um abraço a todos, muito obrigado pela sua atenção. Precisando, meu nome é João Amaral Fonseca, pode entrar
com mensagem pelo Instagram, procure meu número de telefone se precisar, me peça pelo Instagram, eu mando para conversar pelo WhatsApp, marcar uma videoconferência com você, não tem problema. Precisar de indicar um advogado apto para você na sua região, se você estiver no sul, eu tenho várias pessoas que posso falar. Em Minas Gerais também tem pessoas muito boas para falar. Fora Minas Gerais e o sul, eu não conheço assim outros profissionais assim de extrema relevância no cenário nacional. Pode ter outras pessoas já atuando para fazer as defesas, mas assim, como talvez não tenha tanta relevância no cenário, na parte de doutrina, eu não vou saber de nome, né? Assim, não conheço as pessoas que estejam trabalhando fora, mas eu digo relevante pelo fato de o pessoal lá do sul, os professores do sul, geralmente são professores de especialização, né? Já tem bastante obras deles em relação ao agronegócio, 20, 30 anos de atuação. Então, geralmente eu vou alinhar um pensamento com eles e indicar esses profissionais, porque eu já tenho mais credibilidade, eles têm resultados assim amplo, vasto na relação de defesa ao produtor rural. Então, se você estiver próximo aí, eu posso indicar. Se você também tiver condição financeira aqui de Minas Gerais ou de outra região e queira conversar com algum deles, eu passo o nome deles, o escritório de alguns deles, e vocês, por conta própria, vão lá conversar. Converse pelo telefone, por mensagem, por e-mail, tá certo? E se precisar de interagir com eles também através da minha pessoa, eu estou pronto a servir vocês da melhor forma possível. Mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção, que Deus abençoe, e no próximo vídeo eu vou tentar falar mais sobre questões sobre o TAC, termo de ajustamento de conduta, quando ocorre infração ambiental para o produtor, e ele tem que separar uma área para recuperar a área degradada, para cumprir o PRAD, né, que é o Plano de Recuperação de Área Degradada, em virtude da multa que você levou, o inquérito policial, o inquérito civil foi aberto, instaurado, e o Ministério Público geralmente não perdoa. Geralmente ou eles propõem o termo de ajustamento de conduta, ou vai dar seguimento no processo e você vai ter que provar que você não cometeu crime nenhum, tá certo? Então vamos falar sobre essa questão de planejamento de recuperar essa área degradada, algumas opções, algumas variedades que você pode escolher, que possivelmente, se você gostar, você amplia essa atividade de silvicultura, que ela é muito boa, assim, há um leque muito grande. Você pode optar até para fazer com biodiesel, algumas espécies, se separar, né? Fora o PRAD, o plano, para o acordo do Ministério Público com o juiz homologar, você pode estar buscando ampliar essa visão e trabalhar de uma forma técnica e com condição e viabilidade econômica muito grande. Tem um potencial gigantesco, principalmente na nossa região aqui de Minas Gerais, do Vale de Jequitinhonha e Vale do Mucuri. Tá certo? Um abraço, fique com Deus e vamos falar novamente sobre crédito rural, agricultura regenerativa, preventiva, zootecnia, em relação ao aproveitamento da agricultura regenerativa para o gado, para o rebanho, os ovinos, equinos. Tá certo? Um abraço, pessoal, que eu já estou com sono aqui. Sinceridade. Obrigado por ter me escutado.